Essa carta é o desabafo de um jovem que se casou para agradar todo mundo, menos a si mesmo. E hoje vive o preço dessa escolha. Se você já sentiu o peso da opinião da família ou da sociedade nas suas decisões, essa história é para você. Hoje você vai ouvir o relato de quem casou por pressão e descobriu que agradar os outros pode custar a própria paz. Essa história vai te fazer repensar o que é casamento, escolha e liberdade. Fica comigo até o final. Prepara o coração, porque o que você vai ouvir agora é o retrato da vida de muita gente que se casou para caber nos padrões e acabou se perdendo de si. Eu sou o jovem que casou cedo por pressão e me arrependi. Casei e me arrependi. Eu casei cedo demais. E não foi por amor, foi por medo de me sentir inadequado perante os outros. Eu me casei cedo muito pela pressão da minha família e da sociedade. E hoje, olhando para trás, percebo que esse foi o maior erro da minha vida. Venho de uma família exemplar, pai e mãe juntos há mais de 20 anos. Um casamento firme, cheio de amor, respeito e cumplicidade. Sempre vi neles um amor de verdade, respeito, parceria, cumplicidade. Cresci vendo neles o modelo perfeito de união. Sempre ouvi: um dia você vai encontrar alguém como seu pai encontrou sua mãe. E eu quis com toda a força repetir essa história. Quando conheci a mulher que se tornaria minha esposa, eu realmente achei que tinha encontrado o mesmo tipo de amor que via em casa. Ela era educada, vinda de uma boa família, parecia doce, tranquila. O tipo de pessoa que qualquer mãe sonharia para o filho. Eu, na minha inocência e imaturidade, achei que tinha dado sorte. Mas depois do casamento, a máscara caiu. A mulher que parecia ser calma e doce se revelou alguém mimada, controladora e vingativa. Era como se eu tivesse casado com uma pessoa completamente diferente. Tudo precisava ser do jeito dela, desde o que comíamos até com quem eu podia conversar. Ela queria me moldar, me controlar, me diminuir. E quando não conseguia o que queria, fazia joguinhos emocionais, virava as costas, me punia com silêncio e desprezo. Eu tentava entender, tentava conversar, mas nada adiantava. Ela era obcecada por aparência, por status, por likes. Gastava o que não tinha. Vivia postando a vida nas redes como se precisasse provar algo ao mundo. Enquanto eu lutava para manter os pés no chão, ela só pensava em aparência, em mostrar uma vida perfeita, uma vida que não existia. E eu, que só queria viver uma relação tranquila, me vi preso numa teia de chantagens emocionais e exigências. A verdade é que eu me casei por pressão. Pressão da família, dos amigos, da sociedade que ainda acha que chegou a hora quando você faz certa idade. Hoje eu entendo. Eu não casei por amor. Casei por medo da solidão, por desejo de agradar os outros. Casei por querer viver a história dos meus pais, sem perceber que a história deles era deles, e não minha. E eu, querendo ser o homem responsável que meus pais criaram, aceitei me casar achando que isso era maturidade. Mas maturidade não é casar cedo. É saber esperar, saber dizer não, saber reconhecer quando algo não está certo. E eu não soube fazer nada disso. Eu me anulei para ser o filho perfeito, o marido exemplar, o homem maduro. Mas acabei sendo só um personagem num roteiro que nunca foi meu. E o preço disso foi alto. Perdi minha liberdade emocional, minha alegria, e por muito tempo perdi a mim mesmo. E se eu pudesse voltar no tempo, eu teria esperado mais. Esperado amadurecer, esperar sentir de verdade, e não agir por medo de decepcionar os outros. Porque casar por pressão é o mesmo que assinar um contrato com a infelicidade. E eu assinei o meu sem perceber. De um jovem que casou por pressão e se arrependeu. Resposta do canal: Cartas de Vidas Reais. Querido amigo, antes de qualquer coisa, quero reconhecer sua coragem. Assumir que se casou por pressão e não por escolha genuína é um ato de profunda honestidade emocional. Algo que muitos evitam por medo da culpa e do julgamento. O que você viveu é mais comum do que parece. Muitos jovens, especialmente os que crescem em lares perfeitos, sentem um peso invisível de corresponder ao exemplo. Famílias estruturadas costumam criar filhos com valores sólidos,
mas às vezes também depositam, sem perceber, uma expectativa inconsciente de repetição. Você não queria apenas um casamento, queria a aprovação simbólica dos seus pais e da sociedade. Freud chamaria isso de repetição inconsciente. O impulso de reviver modelos afetivos que marcaram nossa formação, mesmo que de forma inconsciente. Você tentou repetir o amor dos seus pais, mas o fez sem o mesmo tempo de amadurecimento emocional que eles tiveram. Lacan complementa essa ideia ao dizer que o desejo do homem é o desejo do outro. Ou seja, o que você desejava talvez não fosse o casamento em si, mas o desejo dos outros, o que eles esperavam de você. Você buscou no olhar da sua família e da sociedade a validação que ainda não havia encontrado em si mesmo. Sua esposa, por outro lado, parece ser o espelho daquilo que faltava em você naquele momento. Enquanto você buscava ser discreto e contido, ela era ostentadora e carente de aplausos. Enquanto você queria estabilidade, ela precisava de palco. Essa dinâmica no campo psicanalítico é o que chamamos de jogo de projeções, quando cada um espelha no outro suas faltas, seus vazios e seus medos. Não é sobre culpa, é sobre consciência. Você amadureceu e agora tem a chance de reconstruir sua própria história, sem repetir a dos seus pais, sem ser refém das expectativas sociais. A verdadeira maturidade não está em casar cedo, mas em saber esperar o tempo do coração. Na psicologia familiar, falamos muito sobre o processo de individuação, o momento em que o filho deixa de ser extensão da família e passa a ser um indivíduo completo, com suas próprias escolhas e erros. Esse processo dói, mas é o que te liberta. Então, se permita viver o luto desse casamento, mas também a libertação que vem com ele. Você não fracassou. Você aprendeu o valor de escolher por si mesmo. Como dizia Carl Jung, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Agora que você enxergou, é hora de reescrever sua própria história. Com empatia e respeito, Canal Cartas de Vidas Reais. Caro ouvinte, e se esta carta mexeu com você, não ignore o que sua alma está tentando dizer. Aqui no canal Cartas de Vidas Reais, cada história é um convite à cura. Se inscreve, ativa o sininho e vem fazer parte dessa comunidade que transforma dor em sabedoria. E se essa carta te fez pensar, deixa o like, se inscreve e compartilha. Talvez alguém precise ouvir isso antes de cometer o mesmo erro. Toda semana, novas histórias reais, escritas por pessoas de verdade. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo episódio. Aqui cada carta é uma vida. Cada vida tem algo para ensinar. Curte, comenta e fica com a gente no Cartas de Vidas Reais. Um forte abraço.